Cumprimentamos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentamos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos mais um culto de adoração ao nosso Deus. Obrigado. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Mais uma vez peço a quem estiver assistindo que nos dê um retorno a respeito do som. Eu havia esquecido de ligar o microfone e acredito que vocês não ouviram o prelúdio. Mas o feedback de vocês em relação ao som, a mensagem certamente é muito mais importante do que o prelúdio. Salmo de número 46. Nos diz a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É nele que nos refugiamos nestes tempos. E vamos adorar a este Deus expressando a nossa confiança no seu poder, cantando o hino de número 148. Finda-se este dia, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal. Quem te eu tenha proteção.
perdição final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos mais amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Amém. Esse cântico nos mostra ou nos inspira a confiar no cuidado de Deus. Certamente Ele está nos sustentando. Vamos orar. Bondoso Pai, o teu povo neste momento se volta a Ti, ainda que não estejamos juntos fisicamente, estamos juntos em um só Espírito, em uma só fé, firmados, ó Deus, na palavra do Senhor, e em torno dela nos reunimos neste momento, através das ferramentas que o Senhor mesmo nos proporciona para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos bendizer o Teu nome, porque estamos seguros nas Tuas mãos. Podemos, ó Deus, deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro, na certeza de que a nossa vida está sendo guardada e amparada pela Tua forte mão. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo Teu cuidado diário. Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Abra sua Bíblia agora, Efésios capítulo 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Nos diz a palavra de Deus: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O amor e o perdão de Cristo é o parâmetro para perdoarmos uns aos outros. Portanto, irmãos, assim como Cristo nos perdoou, devemos também perdoar uns aos outros. Curve a sua cabeça, vamos orar neste momento, pedindo perdão ao nosso Deus pelos nossos pecados. Bondoso Pai, mais uma vez chegamos diante de Ti, como filho de Deus, reconhecendo que o pecado ainda habita em nós, reconhecendo que ainda estamos lutando contra o pecado, que na nossa luta contra o pecado ainda não chegamos até o sangue. E neste momento, ó Deus,
através de Cristo Jesus, nos achegamos à tua santa presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Mais do que isso, mais, ó Deus, do que suplicar perdão para as nossas falhas, nós pedimos que o Senhor esteja nos santificando a cada dia e que possamos perdoar os nossos irmãos no perdão e no amor de Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar mais um cântico, hino de número 336. Cristo Jesus é o maior presente que o homem pode receber. Cristo Jesus é o maior presente que nós já recebemos. Através dele nós recebemos também a salvação eterna. Por isso, sempre reconhecemos os nossos pecados, nos achegando à presença do Senhor, suplicando a Ele que nos purifique e que nos conforme a cada dia, segundo a imagem de Cristo Jesus. Vamos meditar? Convido você que abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, verso 20. Não sei você, mas eu já chorei algumas vezes lendo esse texto. Gênesis, capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim,
Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Pai, nos achegamos diante da Sua santa palavra e rogamos que o Teu Santo Espírito venha iluminar os nossos corações e mentes, para que possamos, ó Deus, sermos edificados pela Tua palavra. Fale aos nossos corações e que o Teu povo seja edificado e o Teu nome glorificado nesta noite. Essa é a nossa oração e o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. Nesses tempos de quarentena, temos observado várias informações contraditórias e também várias desinformações. Há algumas informações que nos levam a pensar. Por exemplo, já percebeu que não passamos 2 anos sem um vírus da China? Houve uma reportagem, ou na verdade um comentário do Alexandre Garcia, dizendo que toda vez que vem um vírus da China, a economia deles cresce. Eu confesso que já pensei a respeito disso, essas e outras teorias, porém eu desisti, eu parei de pensar a respeito disso, parei de achar culpados. E acredito que este não é o momento. Não se preocupe, não vamos falar sobre política. Eu, sinceramente, não acho que o púlpito seja lugar para debatermos visões políticas ou para debatermos política. O púlpito é o lugar exclusivo para a glória de Deus. Mas eu confesso que eu parei de tentar achar culpados para essa situação a qual estamos enfrentando. Independentemente das informações contraditórias, ou seja, há médicos que dizem que é melhor ficar em casa, há outros que dizem que ficar em casa pode criar problemas até mesmo psiquiátricos. Mas eu acredito que, de fato, o melhor é ouvirmos a informação, é melhor seguirmos as orientações do nosso governo, porque é pautado também em certas ou em grandes informações científicas. Mas o que nós vemos diante disso, irmãos, é alguém está certo, alguém está errado. Diante de informações contraditórias, alguém está certo, alguém está errado. E nestas situações, ou neste momento, certamente há pessoas mal intencionadas. Há pessoas mal intencionadas que estão, poderíamos dizer, lucrando com essa situação. Mas nós, como povo de Deus, qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso? José, o texto que nós lemos aqui, José revela aos seus irmãos, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas, posteriormente vendido para o Egito, sendo servo na casa de Potifar, posteriormente preso, posteriormente levado à presença de Faraó e se tornando o homem mais poderoso do Egito. Deus permitiu que ele interpretasse o sonho de Faraó, de 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez, e havia fome na terra, e no Egito havia comida em abundância. Então, Jacó ordena os seus filhos que vão até o Egito, que busquem comida no Egito, e a história nós conhecemos. A maneira como José, a princípio, revela a sua ira contra os seus irmãos, a maneira ou o esquema que José elabora para poder ver o seu irmão Benjamim, e posteriormente, quando Deus sara o seu coração, José se dá a conhecer aos seus irmãos e ordena que toda a sua família viesse para o Egito para ser sustentada, porque anos de fome ainda perdurariam na face da terra. Isso faz vir sobre nós um certo temor.
O mal diante de nós nos leva a temer. Você sabe quando termina a quarentena? Eu não sei. Há problemas que são decorrentes deste mal que estamos enfrentando. José também não sabia quando é que o mal terminaria. José não sabia quando o seu sofrimento cessaria. Baseado na história de José, gostaria de pensar com a igreja nesta noite sobre não tema o mal. Não tema o mal. E por que não devemos temer o mal? A primeira razão pela qual não devemos temer o mal: Deus está no controle. Não tema o mal porque Deus está no controle. Vamos para o texto, capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Perceba, José diz: vocês tentaram o mal contra mim. E na verdade eles não apenas tentaram, eles conseguiram. A princípio, ou a ideia principal dos irmãos de José, excetuando Rubem, era matar aliás, a ideia principal dos irmãos de José, excetuando Rubem, era matá-lo. A ideia primária, a primeira ideia era matá-lo. Porém, eles não queriam fazer isso com as próprias mãos e o venderam para uma caravana de ismaelitas, para que através deles José morresse. Este era o desejo do coração deles e na verdade eles conseguiram. Não mataram José, mas eles conseguiram fazer mal a ele. Eles o venderam à caravana de ismaelitas, que posteriormente o venderam para o Egito. E perceba quanto tempo de sofrimento José passou. Quanta vergonha, quanto medo José passou. Eles intentaram o mal e na verdade conseguiram. Eles não conseguiram aquilo que eles queriam, mas eles conseguiram machucar o seu irmão. Eles conseguiram causar medo ao seu irmão. Eles intentaram fazer o mal contra José. Eles tentaram matar a José. Perceba, o plano do coração dos irmãos de José era matá-lo. Mas o plano de Deus para José era preservá-lo. Deus está no controle, Deus está na direção. Deus, meus amados irmãos, governa soberanamente todas as coisas. O coração do homem, a vontade do homem, o poder do homem nunca irá se sobressair ao poder e à vontade de Deus. Não importa, não, poderia ser mais do que os irmãos de José, poderia ser o próprio Jacó, poderia ser o mundo inteiro se levantando contra José, querendo matá-lo, mas Deus estava ao lado dele. O poder de Deus é muito maior do que o poder do mundo. Não existe nada que se compare ao poder do nosso Deus. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós estaremos firmes, porque o poder de Deus é maior do que qualquer outro. Há pessoas neste momento questionando os governos, os prefeitos, os governadores, presidente, questionando a Organização Mundial da Saúde. E de fato, como pessoas livres, nós temos o direito de pensar e de questionar. Mas a grande questão não é essa. Ainda, meus amados irmãos, que a própria ONU, ainda que a própria Organização das Nações Unidas, ela se organize contra nós. E nós entendemos que a Organização das Nações Unidas é a maior organização do mundo, que reúne as nações mais poderosas do mundo. Ainda que ela se levante contra nós, há um Deus que é maior do que todas as nações juntas. Não tema, Deus está no controle. Deus não perde o controle em momento algum. Eu lembro quando eu estudava no IBEL, reverendo Gessé, saudoso reverendo Gessé, frequentemente ou toda semana ia para jogar xadrez
E na época eu não sabia jogar xadrez. Jogo mal ainda hoje, mas na época foi ele quem me ensinou a jogar xadrez. E o que ele tinha de xadrez, o que ele conhecia de xadrez, o tempo que ele jogava xadrez, eu ainda não tenho hoje, ainda não tenho de vida. E o reverendo Gessé sempre ganhava. Eu nunca ganhei uma partida sequer. Às vezes ele permitia que eu avançasse, ele permitia que o gostinho da vitória viesse à minha boca. As minhas peças, olhava para o tabuleiro e via as minhas peças em maior número e as peças dele em menor número. Mas na hora final, ele ganhava. Ele permitia que eu crescesse, ele permitia que eu alcançasse, que eu avançasse, mas na hora final, ele demonstrava a sua superioridade, ele demonstrava a sua soberania. E é dessa forma, meus amados irmãos, que o nosso Deus age. Muitas vezes pode parecer que o mundo esteja sem controle. Muitas vezes nós podemos pensar que o mundo está solto, que o mal domina sobre o mundo e que Deus está fora da realidade, que Deus simplesmente, como dizem alguns, deu corda no mundo, estabeleceu as suas leis e não se relaciona com o mundo. Porém não, o que o texto nos mostra, o que José demonstra para os seus irmãos: vocês tinham poder sobre mim, mas o poder de Deus é muito maior, o poder de Deus está muito superior. Não tema, Deus está no controle. Não importa quem se levante contra nós, não importa quem se levante, não importa quem trame contra nós, Deus está no controle. A segunda razão pela qual nós não devemos temer: a primeira, Deus está no controle. A segunda, Deus está conosco. Deus está no controle, ou seja, Jacó ele demonstra que o poder de Deus está acima do poder dos seus irmãos. Mas nós podemos perceber também que, além de estar no controle de todas as coisas, Deus está conosco. José foi vendido para uma caravana de ismaelitas. A caravana de ismaelitas o vendeu para Potifar, no Egito. Lá no Egito, a esposa de Potifar tramou contra ele, e ele passou um período na prisão. Poderíamos pensar: pobre José, pobre José. Não. Deus estava com José. Deus estava ao seu lado o tempo inteiro. Onde quer que José estava, onde quer que José estivesse, seja ao lado da sua família, seja na caravana de ismaelitas, seja no Egito, na casa de Potifar, seja na prisão, seja no trono do Egito, Deus estava com José. Perceba, meus amados irmãos, que mesmo nos momentos mais difíceis, a presença de Deus nunca se afastou dele. Mesmo nos momentos mais dolorosos, Deus estava ao lado dele, o fortalecendo. Deus estava ao lado dele, fazendo com que ele alcançasse o favor de Potifar, fazendo com que ele alcançasse o favor do carcereiro, fazendo com que ele alcançasse o favor de Faraó. Deus estava ao lado de José todo o tempo. Ele não foi abandonado em momento algum. Deus jamais nos abandonará. Hoje nós somos o povo de Deus, através de Cristo Jesus. Cristo Jesus, quando morreu, Ele não apenas nos comprou, Ele não apenas nos livrou do pecado, não apenas assumiu a nossa culpa, mas Ele também nos adotou.
Hoje nós somos chamados de filhos de Deus, e Deus não desampara, Deus não abandona os seus filhos. Quantos pais, quantas mães eu acompanho que estão longe dos seus filhos e demonstram tanta saudade, o desejo de estar ao lado deles. Se pudessem, estariam ao lado deles o tempo todo. Deus não apenas pode estar ao nosso lado o tempo todo, Deus está ao nosso lado o tempo todo. Ainda que as provações venham, ainda que a nossa fé, o nosso coração seja provado, meus amados irmãos, ainda que sejamos tentados a pensar que Deus está longe, que Deus não se importa, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado a todo momento. Como filhos amados de Deus, nós jamais seremos abandonados. Não estamos sozinhos um segundo sequer. Uma pequena fração, a menor fração de tempo sequer, Deus não se afasta de nós. Deus está conosco todo o tempo. E o próprio Cristo nos disse que estaria conosco todos os dias. Ele não disse: eu vou te visitar de vez em quando, eu vou toda semana na tua casa, eu vou todos os dias na tua casa. Não, ele disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Ou seja, o Senhor está caminhando conosco, o Senhor está nos protegendo a cada instante da nossa vida. É por isso que o salmista pode dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Até mesmo quando estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós. Até mesmo quando estamos descansando, até mesmo quando nós estamos dormindo, quando a nossa mente já está adormecida, Deus está a nos guardar. Portanto, meus irmãos, não temam, não devemos temer, porque o mesmo Deus que esteve ao lado de José em toda a sua caminhada, o mesmo Deus que esteve ao lado de José durante todo o seu sofrimento, o mesmo Deus que fez com que José alcançasse o favor de Potifar, do carcereiro, de Faraó, o mesmo Deus que deu as vitórias a José, é o mesmo Deus que está conosco a cada dia. O medo, ele é natural de cada um de nós. O medo faz parte da nossa natureza caída. Mas quando o medo nos assaltar, que o nosso coração descanse na presença do nosso Deus. É por isso que o salmista diz que na presença do Senhor há delícias perpetuamente. É somente, irmãos, na presença do nosso Deus que nós temos confiança para atravessar e vencer o mal. É por isso que nós não tememos, porque confiamos no forte braço do nosso Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. O texto nos diz que nós não devemos temer o mal, porque Deus está no controle. Deus não perdeu o controle porque os irmãos de José se levantaram contra ele. Os planos dos irmãos de José foram suplantados pelo poder de Deus. Outra razão pela qual nós não devemos temer, porque Deus está conosco, não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Deus não desamparou José em tempo algum. Deus sempre esteve ao seu lado, fazendo com que ele desfrutasse do favor das pessoas que estavam ao seu redor. E assim também é conosco. Deus está ao nosso lado. E a terceira razão, porque não devemos temer, nós fazemos parte do plano de Deus. Nós fazemos parte do plano de Deus. O que teria acontecido se José tivesse morrido? A nação de Israel teria desaparecido. E o que aconteceria se a nação de Israel tivesse desaparecido? O Messias não teria vindo. Toda a humanidade estaria perdida eternamente, condenada ao inferno por causa disso. Perceba, o plano de Deus passou pelo plano maligno dos irmãos de José,
passou pela preservação de José e na ascensão de José como chefe do Egito. Porque Faraó continuava como o rei do Egito, porém ele disse: nem eu moverei se não for da tua ordem. Nem eu me moverei se você não ordenar. Ou seja, na prática, José se tornou o rei do Egito. Na teoria, Faraó ainda era o rei, mas na prática, José era o soberano do Egito. O plano de Deus, e muitas vezes nós falamos no plural, os planos de Deus. Na verdade, Deus não tem planos. Deus não tem sequer dois planos, Ele tem um só. E muitas vezes nós analisamos os vários aspectos do plano de Deus como sendo planos isolados. Não. Deus tem apenas um plano, e este plano inclui a mim e a você. O propósito para a glorificação do seu nome passa por mim e por você, como povo dele. Portanto, nós estamos incluídos no plano de Deus. Quando os irmãos de José o venderam para o Egito, poderíamos pensar: foi algo fortuito? Não. Os planos de Deus e as ações na terra são concomitantes, acontecem simultaneamente. Ou seja, tudo concorre para o cumprimento do plano eterno de Deus. Tudo concorre para o cumprimento, até mesmo as nossas ações malignas, até mesmo os nossos pecados concorrem para o cumprimento do plano eterno de Deus. E nós, meus amados irmãos, estamos inseridos neste plano. E Deus irá glorificar o seu nome através das nossas vidas. E sabendo disso, sabendo que o plano de Deus irá se consumir, que o plano de Deus irá se concretizar, irá se cumprir perfeitamente, nós fazemos parte do cumprimento do plano de Deus, por isso nós estamos seguros. Em toda a história da humanidade, poderes ou nações se levantaram contra o povo de Deus. Nós vemos que no Egito, o faraó se levantou contra o povo de Deus. Várias nações, quando eles estavam saindo do Egito, caminhando pelo deserto, várias nações se levantaram contra eles. Nações muito mais fortes, nações muito mais poderosas. Nós vemos posteriormente, já estabelecidos na terra prometida, outras grandes nações vindo contra eles, o povo sendo levado para o cativo. Mas perceba, o povo sempre voltou, o povo sempre venceu. Por quê? Porque o bem-estar do povo faz parte do cumprimento do plano eterno de Deus. Em Apocalipse, nós vemos a respeito das duas testemunhas, que haveria um tempo, haveria um momento em que as duas testemunhas estariam mortas na praça. E o que é que nós vemos hoje? Eu acredito que estamos vivendo o cumprimento desta palavra de Apocalipse. Porque hoje nós vemos que a mídia tem muito mais poder e influência do que a igreja. Hoje a igreja é motivo de chacota. Hoje a igreja não tem voz, ou tem pouquíssima voz na nossa sociedade. Mas haverá um momento em que Deus irá ressuscitar as duas testemunhas. Haverá o tempo em que a igreja se levantará, a igreja terá novamente voz, a igreja novamente se tornará uma testemunha forte da glória de Deus, da salvação de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu e você fazemos parte deste povo, eu e você fazemos parte do plano principal de Deus. Deus não tem plano B, Deus não tem vários planos, mas Ele tem um plano eterno, através do qual o seu nome será glorificado. E nós, como integrantes deste plano, nós sabemos que estamos seguros, nós sabemos que estamos guardados. Grandes poderes, grandes nações, grandes reinos se levantaram contra o povo de Deus. Essas nações não existem mais hoje, mas o povo de Deus continua. O povo de Deus continua.
Essas nações não existem mais. Esses impérios não existem mais. Mas o povo de Deus ainda existe. E sempre continuará a existir. Você é o povo de Deus. Você está sendo preservado e guardado por este Deus, dentro do seu plano eterno. Portanto, a palavra de Deus para o seu coração: não tema. Não tema o mal que está nos assolando. Não tema o mal que está às nossas portas. E por que não devemos temer o mal? Deus está no controle. Deus é muito maior. Não existe nada, nem ninguém com um poder semelhante ao nosso Deus. Ele está no controle, mesmo quando parece que o mundo está deixado ou que o mundo está à deriva. Deus está no controle. A segunda razão pela qual nós não devemos temer: Deus está conosco. Deus não apenas governa o mundo, mas Ele está no controle. Ele também está cuidando de cada um de nós. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão ocupadas demais para ter tempo para a sua família, para os seus filhos. Além de governar o mundo, Deus nunca está ocupado demais para mim, para você. Ele está ao nosso lado todos os dias, cuidando e sustentando as nossas vidas. E em terceiro lugar, nós não devemos temer o mal, porque nós fazemos parte do plano eterno de Deus. Nós somos testemunhas do Senhor aqui nesta terra. Nós somos filhos de Deus. E o plano eterno de Deus para a salvação eterna dos seus filhos passa por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Bondoso Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor derramado sobre cada um de nós. Obrigado a Deus, porque nestes tempos de grande mal que apenas a nossa cidade, mas o mundo inteiro, nós podemos descansar nos teus braços, nós podemos descansar nas tuas mãos. Ó Pai, nosso coração repousa na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, na certeza, ó Deus, de que o Senhor está conosco e na certeza de que nós fazemos parte do teu plano eterno e, portanto, seremos preservados para o cumprimento do teu plano eterno. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, traga paz, conforto, alegria ao coração do teu povo nesses tempos difíceis. Aqueles, ó Deus, que estão passando por necessidades, aqueles, ó Deus, que estão passando por privações, aqueles que estão, ó Deus, com seus empregos em risco, ou aqueles, ó Deus, que estão desempregados, que o Senhor possa derramar a tua graça e a tua bondade sobre cada um deles. Nós intercedemos neste momento também, ó Deus, pela vida do pastor Josué, que o Senhor derrame graça sobre ele também, sobre a sua saúde, que o Senhor esteja abençoando ricamente, ó Deus, a sua vida. Intercedemos, ó Deus, também pela vida e pela saúde do pastor Elisier, que o Senhor também abençoe o teu servo. Também, ó Pai, intercedemos pela vida da Dona Maria, a mãe da Cristiane, que o Senhor também esteja abençoando a sua vida, abençoando, ó Deus, o seu tratamento. Abençoe, ó Deus, também a vida da Isabel, que o Senhor também derrame graça sobre a vida da tua serva. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor também esteja abençoando o nosso irmão José Augusto, fortalecendo também a sua vida, fortalecendo a sua saúde. Nós te pedimos, ó Deus, também pela saúde, ó Pai, da Dona Ilse, que também sobre ela, ó Deus, esteja a tua mão, esteja também a tua graça. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos te bendizer pela vida do Bernardo, que essa semana completou mais um ano de vida. Rogamos, ó Pai, sobre a sua vida, a graça do Senhor, que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre ele e sobre toda a sua família. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Estamos encerrando este momento. Desejamos a todos uma semana abençoada na presença do Senhor.